Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos estudar os hidrocarbonetos. Nossa aula será dividida em duas partes. A primeira, nós iremos identificar os hidrocarbonetos e na segunda parte da aula, nós iremos aprender a dar um nome desses hidrocarbonetos, ou seja, a sua nomenclatura. Então, em primeiro lugar, eu quero conversar com vocês sobre o que é um hidrocarboneto, né? Os hidrocarbonetos são compostos formados unicamente por dois tipos de átomos. Nós temos os átomos de carbono e temos os átomos de hidrogênio. E nós podemos representar um hidrocarboneto pela seguinte fórmula genérica. Nós temos aqui X átomos de carbono e Y átomos de hidrogênio. Então vejam aqui pela fórmula genérica que eu só tenho, dois tipos de átomos, carbono e hidrogênio. E neste caso nós temos X átomos de carbono e Y átomos de hidrogênio. Além disso, os hidrocarbonetos, quando a gente for aprender a dar a nomenclatura, o nome desses compostos, vocês irão perceber que todos eles sempre terminarão com o mesmo sufixo. Neste caso, os hidrocarbonetos levam o sufixo O. Tudo bem? Então sempre vão terminar com a letra O. Tudo bem? Bom, o primeiro tipo de hidrocarboneto que nós iremos estudar são os chamados alcanos ou parafinas. E qual que é a característica dos alcanos? Primeiro, a gente vai analisar a fórmula geral. A fórmula geral, ela diz pra gente, dá para ali calcular a quantidade de átomos de carbono que ele tem e de hidrogênio através dessa fórmula. A fórmula é o seguinte, CnH2n. O que vai variar então é este N aqui. Então nós podemos calcular diversos alcanos, dependendo do valor de N. Por exemplo, se N for igual a 1, então N igual a 1. Aí agora nós iremos calcular quantos átomos de carbono existem nesse alcano e quantos átomos de hidrogênio existem nesse alcano. Como N é igual a 1, então a gente tem apenas um carbono. Quantos átomos de hidrogênio a gente vai ter? 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Então nós temos 4 hidrogênios. Tudo bem? Então, esse seria o nosso menor alcano possível. É aquele que contém apenas um carbono, ok? Agora, e se eu quiser saber o alcano que contém 2 carbonos? Então, o valor de N será 2. Vamos ver como que fica? Então, se N é igual a 2, eu tenho 2 carbonos. Qual será a quantidade de átomos de hidrogênio? 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Então, será este composto aqui. O alcano que tem 2 átomos de carbono também apresenta 6 átomos de hidrogênio. E se for um alcano com 3 átomos de carbono, N igual a 3, como que vai ficar? Ficará C3, então C3, H vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então percebam que a partir desta fórmula geral, eu consigo calcular qualquer alcano. Simplesmente eu vou variar o N, Pode ser 1, 2, 3, assim por diante, 5, 10, ok? Bom, outra característica dos alcanos. A gente pode classificar os alcanos como hidrocarbonetos alifáticos saturados, isto é, que apresentam cadeia aberta ou acíclica, e saturado, pessoal, lembrando que o átomo de carbono, de acordo com os postulados de Kekulé, o primeiro postulado, dizia que o átomo de carbono forma 4 ligações. Quando o nosso hidrocarboneto ele é saturado, significa que o átomo de carbono faz 4 ligações simples, tudo bem? 4 ligações sigmas. Então, a gente pode falar aqui que esses átomos de carbono formam apenas ligações simples. E alifático, pessoal, para quem não se lembra, é quando a nossa cadeia ela não é aromática. Lembrando que alifático pode ser uma cadeia aberta ou fechada, mas ela não pode ser aromática. Tudo bem? E por que os alcanos eles também podem ser chamados
de parafina. Bom, parafina vem do latim parum, que é pequena, e afines, de afinidade. O termo, na verdade, parafina, significa pouco reativo. Né? Nas próximas aulas, a gente vai estudar algumas reações orgânicas importantes. E vocês vão perceber que os alcanos, como eles são pouco reativos, então só tem um tipo que a gente estuda de reação dos alcanos, que é a chamada reação de substituição. Então guardem que os alcanos, eles são pouco reativos, tá bom? Eu coloquei agora aqui para vocês alguns exemplos de alcanos. Então vejam que aqui à esquerda eu coloquei a representação da fórmula estrutural. Tem 3 maneiras da gente representar este alcano e aqui embaixo também, né? Só que aqui eu coloquei 4 representações. A gente já vai ver cada uma delas. E à direita eu coloquei para vocês a fórmula molecular e a fórmula geral dos alcanos. Então, vamos começar primeiro analisando a fórmula estrutural. Nesta primeira aqui, o que a gente observa? Que todas as ligações estão sendo mostradas. Eu tenho tanto as ligações carbono-hidrogênio sendo mostradas, quanto as ligações carbono-carbono. Então, ó, vejam que esta ligação aqui, esta ligação, então eu vou destacar todas para vocês aqui. Todas essas ligações que eu destaquei para vocês, elas são ligações carbono-hidrogênio. Agora, essas ligações aqui, que eu vou colocar de outra cor, eu vou colocar de verde, essas duas ligações aqui, ó, elas são ligações carbono-carbono. Então percebam que essa primeira maneira de expressar, ela mostra todas as ligações que nós temos no nosso alcano. Agora, já essa aqui de baixo, vocês percebem que ela é uma fórmula condensada? E por que ela seria uma fórmula condensada? Porque eu não estou mostrando todas as ligações carbono-hidrogênio. Vejam que este carbono aqui da esquerda, essas 3 ligações carbono-hidrogênio, elas estão condensadas e nós escrevemos CH3. Agora, para este carbono do meio, essas duas ligações carbono e hidrogênio também estão condensadas. A gente não escreve, né? A gente não mostra essas duas ligações. Na verdade, nós escrevemos CH2. Tudo bem? A gente condensou as ligações aqui carbono e hidrogênio. A mesma coisa para este carbono aqui da direita. Vejam que essas 3 ligações carbono e hidrogênio, elas também estão condensadas e a gente escreve como CH3. Por último, a gente tem uma outra maneira de representar este alcano, que é pela sua fórmula Bastão. Vejam que nas extremidades a gente sempre representa o CH3. Então aqui eu tenho um CH3, aqui eu tenho um outro CH3 e aqui eu tenho um CH2. Então, qual que é a vantagem da gente escrever da fórmula de Bastão? Bom, a vantagem é que tem os ângulos da ligação, né? Cada ligação aqui, o seu ângulo está sendo respeitado. Então, dependendo da fórmula estrutural que a gente escolhe, a gente tem vantagens e desvantagens. Tudo bem? Agora, se a gente olhar aqui para a fórmula molecular, o que a gente percebe? A fórmula molecular, ela mostra quais são os átomos que estão presentes na molécula. Então, a gente vê que a molécula apresenta átomos de carbono e de hidrogênio. Quantos átomos de carbono? 3. Quantos átomos de hidrogênio? 8. Agora, como que a gente conseguiria calcular, né? A gente pode utilizar a fórmula geral, sabendo que N é igual a 3, né? Porque N é o número de átomos de carbono, então a gente já sabe que N é igual a 3. Então, nós podemos calcular a quantidade de átomos de hidrogênio, utilizando 2N mais 2. Então, 2 vezes N, que é 3, fica 2 vezes 3 mais 2, 8. Então, a gente viu que essas 3 fórmulas estruturais, elas representam o alcano C3H8. Tudo bem? Aí a mesma coisa, né, eu coloquei aqui só para ilustrar, um outro alcano, só que este é o C4H10. Tudo bem? Então, a gente já sabe que N é igual a 4. Logo, para calcular o valor de átomos de hidrogênio, nós iremos fazer 2N mais 2. Lembrando que N é igual a 4, então fica 2 vezes 4 é 8, mais 2, 10.
Então, este hidrocarboneto é o C4H10. Vejam que este hidrocarboneto, nessa primeira fórmula de representacional, ela mostra todas as ligações, né? Tanto as ligações carbono-hidrogênio, quanto as ligações carbono-carbono. Já essas duas de baixo aqui, o hidrogênio ele está condensado. Então, eu escrevo, né, CH3, CH2. Vejam que eu condensei as ligações carbono-hidrogênio. E eu posso condensar ainda mais, pessoal. Como? Vejam que, ao invés de eu escrever CH2, CH2, o que eu faço? Eu posso escrever entre parênteses CH2 e colocar a quantidade de vezes que ele se repete. Quantas vezes ele se repetiu? Uma, duas. Então, eu escrevo entre parênteses CH2 e a quantidade de vezes que ele se repetiu. 2. Se ele tivesse se repetido 3 vezes, esse valor aqui seria 3. Se tivesse se repetido 4 vezes, então esse valor seria 4. E aqui embaixo nós temos nossa fórmula Bastão, onde nas extremidades nós temos CH3, aí aqui no meio nós temos o CH2. Então CH2, CH2, e aqui na extremidade CH3. Ok? Com relação às propriedades físicas dos alcanos, o que a gente pode comentar? Primeiro, eu já havia falado para vocês que os alcanos eles são pouco reativos. Então, essa é uma característica de lembrar, tudo bem? Que eles têm pouca reatividade. A segunda tem a ver com a sua queima, né? A combustão. Os alcanos eles são bastante utilizados para combustão. Por exemplo, a gente pode falar do gás liquefeito de petróleo, o GLP. Na verdade, o GLP ele é uma mistura, né, que contém 2 hidrocarbonetos que seriam os alcanos, o propano e o butano. O GLP é o gás de cozinha, que a gente utiliza ali, né, para fazer alguns alimentos, cozinhar alimentos. Então vejam que 2 hidrocarbonetos alcanos a gente utiliza no GLP, gás liquefeito de petróleo, propano e butano, utilizado ali para queima, combustão. Outra característica tem a ver com as forças intermoleculares. Lembrando que os alcanos eles são classificados como substâncias apolares. Tudo bem? Como eles são substâncias apolares, então a força intermolecular que eles vão, né, apresentar, ela é do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Lembrando que moléculas apolares, elas apresentam forças intermoleculares do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Então, guardem que hidrocarbonetos são sempre compostos apolares, inclusive os alcanos. Tudo bem? Então, como os alcanos são substâncias apolares, a sua força intermolecular será do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Agora, com relação ao estado físico em que a gente vai encontrar os alcanos, o que a gente pode falar? Bom, alcanos com até 4 carbonos, né? Então, quando tem 1, 2, 3 ou 4 átomos de carbono, o estado físico que a gente encontra eles é gasoso. Então, até 4 átomos de carbono são todos gases. Entre 5 e 17 átomos de carbono, eles se apresentam no estado líquido. Então, vamos grifar aqui, ó. Alcanos com 5 até 17 átomos de carbono são líquidos. E hidrocarbonetos, né, alcanos com mais de 17 átomos de carbono, eles se encontram sólidos em condições ambientes. Então, de novo, alcanos com até 4 átomos de carbono, gasosos. Entre 5 e 17 átomos, líquidos. E acima de 17, sólidos. Por último, pessoal, a gente vai discutir a solubilidade de alcanos. Lembrando que os alcanos são substâncias apolares. Então, nesse caso, a gente deve lembrar aquela regrinha prática de semelhante dissolve semelhante. Então, um solvente polar irá dissolver um soluto polar. E um solvente apolar irá solubilizar melhor, né, dissolver um soluto apolar. Então, como os alcanos eles são substâncias apolares,
então eles vão ser solúveis em solventes apolares, conforme está aqui, ó. Eu coloquei para vocês que eles serão solúveis em solventes apolares, e aí eu destaquei dois solventes, benzeno e clorofórmio. E a água, lembrando, pessoal, que a água é um solvente polar. Se a água é um solvente polar, então significa que os alcanos, eles são insolúveis em água, tudo bem? Então aqui tem dois detalhes. O primeiro é saber que os alcanos são insolúveis em água. E por quê? Porque a água é um solvente polar e os alcanos, eles são solúveis em solventes como clorofórmio e benzeno, porque esses solventes são apolares. Tudo bem? Agora nós iremos aprender, pessoal, hidrocarbonetos chamados de alcenos, alquenos ou olefinas. Tudo bem? Ele tem esses três nomes, a gente pode chamar de novo como alceno, alqueno ou olefinas. Os mais comuns é alceno e olefinas, ok? Pessoal, primeiro de tudo, percebam que a fórmula geral, ela mudou. Agora é CnH2n, não tem mais aquele mais 2 aqui. E por que será então que os alcenos, eles são diferentes dos alcanos? Vamos ler aqui a descrição do que seria um alceno? Bom, diz o seguinte: são hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, abertos e insaturados. Vocês se lembram que os alcanos, eles eram saturados? Aqui não, ó, os alcenos são insaturados. Vocês se lembram o que é uma insaturação? É quando a gente tem ou uma ligação dupla entre os carbonos ou uma ligação tripla. Só que aqui no caso dos alcenos, eles vão apresentar uma dupla ligação. Então, a insaturação aqui é uma dupla ligação entre os átomos de carbono. Lembrando, deixa eu escrever aqui para vocês, que uma dupla ligação, ó, então eu tenho aqui o meu carbono, os dois átomos de carbono, fazendo 4 ligações. Vejam que eu tenho a minha ligação dupla aqui, sendo que uma delas a gente chama de ligação sigma, tudo bem? Então, ó, ligação sigma, e a outra a gente falava que é uma ligação pi, tudo bem? Então, ó, os alcenos apresentam uma ligação dupla, e essa ligação dupla, ela é formada por uma ligação sigma e uma ligação pi, tudo bem? Guardando, pessoal, por favor, a fórmula geral, A fórmula geral é CnH2n. Vocês perceberam uma coisa? Que eu não vou poder ter um alceno com um átomo de carbono. Por quê? Porque, ó, se necessariamente um alceno ele apresenta uma dupla ligação, então, no mínimo, ele precisa de quantos carbonos? 2. Então, o menor alceno possível que vai existir é aquele com N igual a 2, porque eu necessariamente preciso de 2 carbonos para ter uma ligação dupla. Então, o menor alceno possível que a gente vai ter é quando N for igual a 2, então fica C2, e agora vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, o menor alceno possível vai ser o C2H4. Tudo bem? Bom, eu quero mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Então, de novo, nós temos aqui à esquerda a fórmula estrutural. Então, aqui à esquerda nós temos a fórmula estrutural e aqui à direita nós temos a fórmula molecular, a sua fórmula geral. Lembrando, aqui eu vou destacar para vocês, ó, olha a dupla ligação. Deixa eu colocar em amarelo. Então, olhem aqui destacado a dupla ligação. Está aqui, nas 3 maneiras de representar. A primeira é aquela que mostra todos os átomos de carbono e hidrogênio. A segunda é a condensada, nem todas as ligações carbono e hidrogênio estão sendo mostradas, a gente condensa. E por último, nós temos a fórmula em bastão. Então, ó, a dupla ligação está destacado nos 3 exemplos, aqui também, ó. Tudo bem? Destaquei para vocês onde se encontra a dupla ligação. Ok? Agora, quantos átomos de carbono nós temos? No primeiro caso, nós temos 3. Ó, 1, 2, 3. Então, a gente já sabe que o valor de N é 3.
Para calcular o valor, né, a quantidade de átomos de hidrogênio, simplesmente fazer 2 vezes N. 2 vezes 3, né, 2 vezes N, 2 vezes 3, 6. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Não, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está faltando 1, né? Então, ó, colocar mais um aqui, 6. Agora nós temos 6 átomos de hidrogênio. Vamos ver se aqui está certo, ó. 2, com mais 1, 3, com mais 3, 6. Tá certinho. Lembrando que aqui, né, eu tenho na extremidade um CH3. Agora, aqui a gente tem que tomar um pequeno cuidado, porque não vai ser CH3. Por quê? Porque tem a dupla ligação. Então, aqui vai ser um CH2. Professor, como que você sabe? Lembrando do postulado de Kekulé, que o carbono faz 4 ligações. Então, ó, o carbono já estava fazendo 2 ligações. Então, o restante será as ligações com hidrogênio. Para dar 4 ligações no total, ele precisaria fazer mais 2, tudo bem? Com hidrogênio. Então, vejam que está certinho, né? Este primeiro exemplo é o C3H6. O de baixo foi dito para a gente que a quantidade de carbono é 4, né? Então, para a gente saber quantos átomos de hidrogênio nós temos, é simplesmente fazer 2 vezes N. Lembrando que N é igual a 4, então fica 2 vezes 4, dá 8. Então, este alceno será o C4H8. Vamos contar para ver se está certo? Então, deixa eu só colocar aqui que está faltando um hidrogênio. Pronto, agora está certinho. Vamos contar quantos átomos de carbono nós temos? Ó, 1, 2, 3, 4. Correto, né? Nós temos 4 átomos de carbono. Será que a gente tem 8 átomos de hidrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho. Nessa daqui, se a gente contar, também está correto. Ó, 2, com 1, 3, com mais 2, 5, com mais 3, 8. E aqui também, né, colocando as extremidades, então aqui é um CH3, aqui é um CH2, aqui é um CH e aqui é um CH2. Então, se a gente contar, né, vamos ver os átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Correto? 4 átomos de carbono. Quantos átomos de hidrogênio? 2, com 1, 3, com 2, 5, com 3, 8. Então, está correto. Tudo bem? Vejam, né, a gente tem que se acostumar a conseguir contar quantos átomos de carbono e hidrogênio a gente tem nas diferentes formas estruturais, seja aquela que está apresentando todos os átomos de carbono e hidrogênio, ou na sua forma condensada, ou na sua forma bastão. Então, a gente precisa se acostumar com as 3, tudo bem? Porque um exercício de química orgânica, pessoal, ele pode colocar qualquer uma dessas fórmulas. Pode mostrar todos os átomos, ou pode ser na sua forma condensada, ou pode ser na sua forma bastão. Depende do examinador. Ele pode escolher qualquer uma delas, ok? Com relação às propriedades físicas dos alcenos, a gente pode falar que essencialmente vai apresentar as mesmas propriedades físicas que a gente estudou anteriormente com os alcanos. A primeira é com relação à solubilidade. Então a gente pode falar que como os alcenos também são apolares, então eles são insolúveis em água, lembrando que água é um solvente polar e o alceno é uma substância, né, dependendo ali do alceno, vai ser uma substância apolar, então vai ser insolúvel em água. E lembrando que os alcenos serão então solúveis em solventes apolares, por exemplo, benzeno e cloroformo. Tudo bem? Além disso, como os alcenos eles são apolares, então a interação, né, a força intermolecular será do tipo dipolo induzido, porque o dipolo induzido ocorre entre moléculas apolares. Então, ó, vou destacar aqui para vocês que os alcenos são compostos apolares, logo, a força intermolecular é do tipo dipolo induzido, assim como era nos alcanos. Agora tem uma diferença com relação à reatividade. Os alcenos, eles são mais reativos
do que os alcanos. E por quê? Por conta da sua dupla ligação. Então vamos escrever aqui, lembrando que a dupla ligação é entre os carbonos, né? Então nós temos aqui, pronto, os dois carbonos. Lembrando que eles apresentam, um dos carbonos apresenta uma ligação sigma, pode ser essa daqui, e a ligação pi. O que acontece? Essa ligação dupla, ela é mais reativa. O que significa ser mais reativa? Ela é mais fácil de ser rompida. Então, se ela é mais fácil de ser rompida, significa que os alcenos, eles vão apresentar mais tipos de reações. Eles podem sofrer alguns tipos de reações orgânicas. E aí eu destaquei para vocês duas bem importantes. Reações de adição, que a gente vai aprender mais para frente, e polimerização. Tá? Então, nós temos esses dois exemplos que eu coloquei para vocês, que a gente vai aprender nas próximas aulas. Primeiro, reações de adição, né? Nós temos alguns casos, e também reação de polimerização, ok? Então, de novo, essas são as propriedades físicas dos alcenos. São insolúveis em solventes polares, por exemplo, a água, e são solúveis em solventes apolares, por exemplo, benzeno e cloroformo. São substâncias apolares, então a força intermolecular, neste caso, será do tipo dipolo induzido, e a gente sabe também que por conta dessa dupla ligação que os alcenos apresentam, lembrando que uma ligação é a ligação sigma e outra é a ligação pi, então eles serão mais reativos do que os alcanos. E eu coloquei dois tipos de reações que os alcanos sofrem, né? Reações de adição e reações de polimerização, ok? Um outro tipo de hidrocarboneto, pessoal, é o chamado alcino ou alquino, né? Eles apresentam fórmula geral CnH2n-2. Então vejam que mudou, né? Os alcanos era CnH2n mais 2, os alcenos CnH2n e agora os alcinos CnH2n menos 2. A gente já vai entender por que mudou a fórmula geral, tudo bem? Então vamos ver aqui a descrição de um alcino. Primeiro diz que eles são acíclicos, ou seja, abertos e insaturados. Mas aí vocês podem me perguntar, professor, os alcenos já eram insaturados, mas ali a insaturação era uma dupla ligação. No caso dos alcinos, essa insaturação vai ser uma tripla ligação. Vamos escrever aqui a tripla ligação para a gente fazer uma análise, né? Então a gente tem uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 ligações. Como o carbono faz 4, tem uma ligação aqui e outra ligação aqui. Essa primeira ligação aqui entre os carbonos, a gente já comentou, é uma ligação sigma. Agora, essa segunda ligação aqui do meio, ela é uma ligação pi. Então, ligação pi. E a terceira é uma ligação chamada de ligação pi também. Ou seja, nos alcinos, nós temos uma ligação sigma e duas ligações pi. Vejam que um alcino, ele necessariamente precisa de dois carbonos para fazer uma ligação tripla. Então, assim como os alcenos, não existe um alcino com apenas um carbono. Então, o menor alcino de todos, ele vai apresentar, no mínimo, 2 átomos de carbono. Então, N igual a 2. Como que vai ficar este alcino? Pessoal, ele vai ficar, ó, C2, né? Porque N é igual a 2. Quanto que vai ficar o número de hidrogênios? Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então, o menor alcino de todos é aquele que apresenta 2 átomos de carbono e 2 átomos de hidrogênio, ok? Vamos ver agora exemplos de alcinos? Então, nós temos aqui, de novo, a fórmula, né, representações da fórmula estrutural à esquerda, e aqui à direita nós temos a fórmula molecular e a fórmula geral. Então, vamos grifar fórmula estrutural e fórmula molecular. E aqui, fórmula geral. Então, ó, neste caso, quantos átomos de carbono nós temos?
5. Então, a gente sabe que N é igual a 5. Agora, para calcular a quantidade de hidrogênios, o que a gente vai fazer? Vai escrever 2 vezes N menos 2. Sabendo que N é igual a 5, então ficará 2 vezes 5, que é 10, menos 2, 8. Então, a gente sabe que nós estamos diante de um alcino que apresenta 5 átomos de carbono e 8 átomos de hidrogênio. É o nosso C5H8. Vamos contar? Então, vamos ver se está certo. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Quantos de hidrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que a tripla ligação está aqui. Depois a gente vai aprender que essa tripla ligação, ela pode ter a sua posição alterada, mas isso a gente já vai aprender mais pra frente, tá bom? Então deixa eu só destacar aqui para vocês a ligação tripla. Vou colocar aqui de verde. Calma aí. Deixa eu só trocar aqui e colocar de verde. Então, a tripla ligação está aqui, né? Vou destacar que ela está aqui e também está aqui. Pronto, destaquei onde ela está nos 3 casos. Agora, então, vamos contar aqui embaixo, ó, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos hidrogênios? 3. Com 2, 5, aqui não tem nenhum, aqui não tem nenhum, 5 com 3, 8. Já que na fórmula bastão, as extremidades serão CH3, aqui também. Este é um carbono da tripla ligação, então ó, este carbono já está fazendo 1, 2, 3, 4, não tem nenhum hidrogênio. Mesma coisa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, não faz nenhum com hidrogênio. E aqui nós temos um CH2. Então, se a gente contar, pessoal, eu tenho 3 hidrogênios, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. E de hidrogênio eu tenho 3 com 2, 5, com mais 3, 8. Tudo bem? Então, vejam que nos 3 casos eu tenho 5 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio. E com relação às propriedades físicas dos alcinos? Bom, aí então a gente pode falar, deixa eu só colocar aqui o nosso marca-texto, né? A gente pode falar que eles apresentam basicamente as mesmas propriedades físicas, tanto dos alcanos quanto dos alcenos, e essas propriedades seriam o quê, né? Eles são insolúveis em água, né? Porque eles são apolares, então são insolúveis em água e são solúveis em solventes apolares, por exemplo, benzeno e clorofórmio. Aí eu coloquei para vocês o caso do C2H2, que a gente chama de etilo ou acetileno, né? Eu só destaquei aqui que, ao contrário dos demais alcinos, que esse aqui ele tem um cheiro agradável e é praticamente solúvel em água. Então, só tem uma exceção aqui, que o etilo, né, que é o alcino de menor cadeia carbônica, que é o C2H2, ele é solúvel em água, tá? E não é insolúvel, então tem uma certa solubilidade. Até coloquei aqui para vocês que a solubilidade do etilo é 1,17 gramas por litro de água a temperatura de 20 graus Celsius, tá bom? E aí, só coloquei também que ele serve como um reagente para a gente formar, por exemplo, o cloreto de vinila, né? Na verdade, é um precursor do polímero PVC. Aí, uma coisa que eu quero destacar para vocês é a reatividade dos alcinos. É muito difícil a gente encontrar um alcino na natureza. E por quê? Porque ele é muito reativo. Então, se tivesse um alcino na natureza, ele já teria reagido. Então, é muito difícil a gente encontrar eles. Por quê? Devido à sua tripla ligação. Lembram-se quando eu comentei, né, que o alceno é mais reativo do que o alcano por conta da dupla? Então, o alcino ele é mais reativo do que alcanos e alcenos por conta da tripla. Então, vou colocar aqui, ó, carbono, tripla, carbono. Lembrando que tem, né, nessa tripla ligação, uma é uma ligação sigma, que é esta daqui. Outra, né, nós temos aqui uma ligação pi.
e outra ligação π. Tudo bem? Então, na ligação tripla, ela é formada por uma ligação sigma e duas ligações πs, conforme a gente destacou aqui, tá bom? Outro tipo de hidrocarboneto que agora a gente vai aprender são os chamados alcadienos. E o que seriam os alcadienos? Eles apresentam, primeiro, vamos olhar a fórmula geral. Ela é CnH2n-2, ou seja, ela é igual ao dos alcinos, tudo bem? Então, os alcadienos apresentam a mesma fórmula, a mesma fórmula geral dos alcinos, tudo bem? Alcinos e alcadienos apresentam esta fórmula geral, CnH2n-2. Agora, vocês podem me perguntar, então significa que os alcadienos, eles vão apresentar uma ligação insaturada, uma tripla ligação? Então, essa ligação insaturada será uma tripla? Não. Vamos ver o que é? Os alcadienos são hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, abertos, também são insaturados, mas ao contrário, dos alcinos, eles não apresentam uma ligação tripla, e sim, eles apresentam duas ligações duplas, tudo bem? Por favor, pessoal, não confundam com alcenos. Alcenos apresentam apenas uma ligação dupla. No caso, os alcadienos apresentam duas ligações duplas. Então, por exemplo, nós podemos ter aqui, deixa eu escrever aqui para vocês um alcadieno. A gente pode ter esse daqui, uma ligação dupla e aí aqui, outra ligação dupla. Cada carbono fazendo 4 ligações, então 1, 2, 3, 4. Aí aqui, 1, 2, 3, este carbono tem uma. Aqui, 1, 2, 3, esse aqui precisa de mais uma para ter 4. E aqui, 1, 2, precisa de 2. Vejam que cada carbono está fazendo 4 ligações, Este daqui, 1, 2, 3, 4, tá ok, faz 4 ligações. Aqui, 1, 2, 3, 4, também está fazendo 4 ligações. Este carbono faz 1, 2, 3, 4. E este carbono aqui faz 1, 2, 3, 4. Então, todos fazendo 4 ligações. Vejam, deixa eu destacar aqui para vocês as ligações duplas. Então, uma está aqui e a outra está aqui. Lembrando que numa ligação dupla, uma delas é uma ligação sigma, então, ligação sigma, e a outra é uma ligação π. Então, ligação π. A mesma coisa ocorre para esta ligação aqui, Nós temos uma delas é uma ligação sigma e a outra uma ligação π. Então, tudo bem? Apesar de apresentar a mesma fórmula geral dos alcinos, os alcadienos, eles apresentam duas ligações duplas, e os alcinos apresentam apenas uma ligação tripla. E um alcadieno não é um alceno, porque o alceno apresenta apenas uma ligação dupla, ao passo que o alcadieno apresenta duas ligações duplas, ok? Bom, mostrando aqui os exemplos, o que nós temos à esquerda? A fórmula estrutural. Então, vamos destacar fórmula estrutural, e à direita nós temos a fórmula molecular, mostrando também a fórmula geral. Então, o alcadieno que eu escolhi, ele apresenta 4 átomos de carbono, ou seja, N é igual a 4, e o valor de hidrogênios, como que a gente calcula? 2 vezes N menos 2, então 2 vezes 4 menos 2. 2 vezes 4 é 8, menos 2, 6. Então, nós temos 6 hidrogênios. Vamos contabilizar? Então, quantos átomos de carbono nós temos? 1, 2, 3, 4. Quantos átomos de hidrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde estão as nossas duplas ligações? Então, vamos destacar. A primeira está aqui e a segunda está aqui. Então, deixa eu destacar em todos os compostos. Aqui, uma dupla ligação.
E aqui, no caso, a segunda ligação. Pessoal, reparem, olha que interessante. Na ligação em bastão, as duplas ligações, elas estão alternadas, né? Então, eu tenho dupla, simples, dupla ligação. Já aqui, eu tenho dupla ligação seguida de uma outra dupla ligação. Então, vocês vão perceber, né, que os alcadienos, eles podem, né, ou ter as duas duplas ligações em seguida, então, por exemplo, dupla e dupla, ou pode ser conjugada, né, uma dupla simples, dupla. Então, pode ter isso. A posição da dupla ligação, ela pode variar, tá bom? Então, vejam aqui, que deixa eu só mostrar as outras fórmulas estruturais. Nessa daqui nós temos também 5, aqui no caso nós temos 1, 2, 3, 4, né? Nós temos os 4 átomos de carbono e nós temos os 6 átomos de hidrogênio, ó, 2 com 1, 3 com mais 3, 6, tudo bem? Aí aqui, ó, na extremidade nós temos um CH2, aqui nós também temos um CH2, aqui é um CH e aqui é um CH. Como que eu sei, né, que nas extremidades são CH2 e aqui no meio da molécula é CH? Lembrando, pessoal, lá do postulado de Kekulé, o átomo de carbono faz 4 ligações. Então, pode ser 4 ligações simples, pode ser, por exemplo, com uma dupla ligação. Então, ó, estão vendo que tem 4 ligações, pode ser, por exemplo, com uma tripla, ou pode ser com 2 duplas. Então, vamos colocar, ó. Estão vendo que em todos esses casos, o carbono faz sempre 4 ligações. Aqui ele já estava fazendo 2 ligações, então, para formar 4 ligações, faz 2 com átomos de hidrogênio. Aqui o carbono já estava fazendo 1, 2, 3, então ele só precisa de mais uma ligação com o hidrogênio para formar 4. A mesma coisa para este carbono daqui, né? Já estava formando 3 ligações, então só falta mais uma com hidrogênio para formar 4. E este CH2, ele está ligado a 2 hidrogênios, porque o átomo de carbono já fazia 2 ligações, tá bom? Aí, o que nós temos agora, pessoal? Os chamados, né, os hidrocarbonetos chamados de cicloalcanos ou ciclanos. Apresenta esses 2 nomes, tudo bem? A fórmula geral será CnH2n, que é igual à fórmula geral dos alcenos, tudo bem? Os alcenos também apresentam esta mesma fórmula geral, CnH2n. Só que qual que é a diferença entre um ciclano e um alceno? Bom, que o ciclano, ele é saturado, ou seja, não apresenta insaturação, seja uma ligação dupla ou tripla, só que ele não é aberto, né? Ele não é acíclico. Na verdade, ele não é aberto ou acíclico, ele é fechado ou cíclico. Então, a gente pode falar cíclico ou fechado. Ou seja, ele apresenta um ciclo na sua cadeia. Tudo bem? Eu até coloquei aqui, ó, apresenta cadeia fechada e apenas ligações simples. Por que apenas ligações simples? Porque as ligações são saturadas. Tudo bem? Então, vamos ver aqui exemplos de cicloalcanos ou ciclanos. Então, nós temos aqui à esquerda a fórmula estrutural e à direita nós temos a fórmula molecular ou fórmula geral. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, tem 3 átomos de carbono, então N igual a 3. Como para calcular a quantidade de hidrogênios a gente faz 2 vezes N, e como N é 3, então 2 vezes 3, 6. Então vejam que é um ciclo, porque eu não apresento 2 extremidades, né? Eu formei um ciclo. Aqui eu tenho 3 átomos de carbono, 1, 2, 3. Cada átomo de carbono está fazendo 4 ligações, tudo bem? Então, e qual é a quantidade de átomos de hidrogênio? Deixa eu destacar aqui de outra cor, ó. Nós temos 2, 4, 6. Então, tá certinho a fórmula.
E aqui, pessoal, estão vendo que os hidrogênios não estão sendo mostrados? E nem, ó, os carbonos estariam aqui, em cada ponta, né? 1, 2, 3. Cadê os hidrogênios? A gente pode escrever, ó, 1, 2, e aqui também, ó, escrever os hidrogênios, 2, e aqui também escrever, 2. Estão vendo? Apresenta 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio. Já para este ciclo aqui, que apresenta 4 átomos de carbono, então deixa eu só colocar aqui. Ó, para este aqui que apresenta 4 átomos de carbono, então 4 átomos de carbono, N é igual a 4, e a quantidade de átomos de hidrogênio é 8. Cadê os 4 átomos de carbono? 1, 2, 3, 4. Os carbonos estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos destacar os hidrogênios. No primeiro caso, eu tenho 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui e aqui e aqui. Então, 4 carbonos, 8 hidrogênios. Se a gente agora destacar, deixa eu só colocar aqui a cor vermelha. Se eu destacar os carbonos aqui, eles estão, ó, 1 em cada ponta, né? 2, 3, 4. Então, os hidrogênios eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui também, ó, 4 átomos de hidrogênio. Desculpa, 4 átomos não, é 2 átomos de hidrogênio em cada carbono, totalizando 4. Então, aqui e aqui. Tudo bem? Então, vejam que a fórmula é C4H8. Tá bom? Agora a gente precisa ver uma outra, né, outro tipo de hidrocarboneto que são chamados cicloalcenos ou cicloalquenos. Os dois nomes são válidos. Apresentam a seguinte fórmula geral, CnH2n-2, ou seja, é a mesma fórmula geral dos alcinos e dos alcadienos, se lembram? Alcadienos e alcinos apresentam esta fórmula geral, CnH2n-2. Mas então, qual que é a diferença do ciclo alceno para os alcinos e para os alcadienos? Primeiro que são hidrocarbonetos cíclicos, ou seja, fechado. Então, vai apresentar um ciclo. Ele é fechado. E ele não apresenta ligações insaturadas. Ele só apresenta ligações saturadas. Então, vamos destacar, ó, insaturado. Desculpa, eu falei errado, né, pessoal? Ele é insaturado, me desculpem. É um ciclo, né? Então, é fechado, mas ele não é saturado. Ele é insaturado. Ele também vai apresentar uma ligação dupla. Então, só afirmando de novo. É cíclico, é fechado e apresenta uma insaturação. E essa insaturação vai ser uma dupla ligação. Tudo bem? Então, só tomem cuidado, tá? É cíclico, ou seja, fechado e apresenta uma ligação dupla. Então, é insaturado. Deixa eu mostrar para vocês os exemplos. Então, ó, eu tenho aqui a fórmula. Deixa eu só colocar em amarelo. Eu tenho aqui a fórmula estrutural. Vejam que a fórmula molecular ela é 1, 2, 3, ou seja, C3, e apresenta quantos hidrogênios? Ó, 2, 1 e 1, então 4. Tudo bem? Vamos ver se segue a fórmula geral que eu passei para vocês, que é CnH2n menos 2, ó, a gente sabe que N é 3. Então, a gente sabe que N é igual a 3. Vamos ver? Então, ó, N é 3. Então, ficaria C3. 3 vezes 2, 6. Menos 2, 4. Tá bom? Então, um cicloalceno ou um cicleno apresenta a fórmula geral CnH2n-2, né? Vejam que ele é cíclico, ou seja, é fechado e apresenta aqui uma insaturação. Então, deixa eu destacar, olha a insaturação aqui, né? Ou aqui
e aqui também. Ó, a insaturação. Vamos ver se apresenta 3 átomos de carbono. Ó, 1, 2, 3. Tá de acordo, né? 3 átomos de carbono. Vamos ver quantos átomos de hidrogênio? Então, ó, 1, com mais 1, 2, com mais 2, 4. Está de acordo. Se a gente fizer para este exemplo aqui de baixo, quantos átomos de carbono nós temos? 1, 2, 3, 4. Então, quantos átomos de hidrogênio? 2, com 2, 4, com mais 2, 6. Dava para a gente ter calculado pela fórmula geral, que é CnH2n menos 2. Ok? Vamos ver? Se N é igual a 4, então como que ficaria? Ficaria C4, aí 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Exatamente a fórmula que a gente chegou. Vejam que tem... Deixa eu trocar e colocar primeiro o amarelo. Tem 4 átomos de carbono, né? 2, 3, 4, está certinho. E tem 6 átomos de hidrogênio. Então, ó, 1, 2, com 2, 4, com mais 2, 6. Tá bom? Então, esse foi o ciclo alceno ou cicleno. Por último, pessoal, para encerrar a primeira parte da nossa aula, vamos relembrar o que era hidrocarbonetos aromáticos. Hidrocarbonetos aromáticos são aqueles hidrocarbonetos de cadeia fechada, ou seja, que é cíclico, só que apresentam pelo menos, né, então tem que ter no mínimo um anel benzênico, tudo bem? E o anel benzênico é esse que eu estou representando aqui para vocês, né, um núcleo aromático. Lembrando que ele tem 6 átomos de carbono. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí as ligações, elas são alternadas. Percebam que eu tenho ligação dupla, simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla. Então vamos destacar, ó, eu tenho ligação dupla. Aqui também eu tenho ligação dupla. E aqui também eu tenho ligação dupla. E essas daqui que eu vou destacar em amarelo são ligações sim. Opa, calma aí, pessoal. Deixa eu só colocar aqui no marca-texto certinho. Aqui, amarelo. Então, essas destacadas em amarelo são ligações simples, ó. Aqui e aqui. Então, ligação simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Tá bom? Então, a gente viu hidrocarbonetos aromáticos. Pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula. Depois a gente vai ver a segunda, que tem relação com a nomenclatura. Então, um bom dia para vocês e bons estudos.